Amém, glória a Deus. Amém. Amém.
Amém, irmão. Amém, irmãos. Vou convidar os irmãos a orar um pouco comigo. Eu te peço, Senhor, nessa tarde, graças, Senhor, para sermos, Pai, cheios do Espírito Santo. Ó Deus, só o Senhor sabe, Senhor, as aflições e opressões que cada pessoa aqui, das crianças aos adultos, já enfrentaram na vida, Senhor. O Senhor é aquele que sonda os nossos corações, sabe o que precisamos de fato, Pai Santo. E o Senhor é aquele, Pai, que como um bom pastor, deixa as 99 ovelhas e vai buscar nos braços a ovelha que se perdeu. Obrigado, Senhor, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Obrigado, Senhor, porque nós somos doentes, mas o Senhor enviou do céu o médico onipotente, que é Jesus, que é capaz de perdoar pecados, de reconciliar com Deus, de dar vida eterna, Senhor, e de derramar o Espírito Santo. Oh Deus, eu peço, abre o meu entendimento de todos que estão aqui, para que possamos nessa tarde ter uma experiência pessoal com o Redentor, Jesus Cristo. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Amém. Amém, irmãos. Quem puder abrir Mateus 11, 28, nós vamos ler a partir do 25, eu não quero demorar muito. Mateus 11, 25, o título do nosso estudo hoje é Jesus, o Salvador dos Humildes. Jesus, o Salvador dos humildes. Jesus é o descanso para o cansado e o alívio. Em Mateus 11, 25, Mateus começa narrando uma oração de Jesus. E ele ora da seguinte forma: por aquele tempo, exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Perceba a oração com a gratidão. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5,18: em tudo dai graças. Essa é a vontade de Deus para convosco em Cristo Jesus. E Jesus começa agradecendo ao Pai em oração. A gratidão, irmãos, é uma virtude que devemos sempre cultivar em nossos corações. Jesus curou 10 leprosos, mas só um voltou para agradecer. Então Jesus perguntou ao que voltou: não eram 10? Ele disse: onde estão os 9? E ele respondeu: foram embora. Jesus disse ao que agradeceu: a tua fé te salvou. Desde o início da humanidade, amados irmãos, o pecado entra no mundo através da ingratidão. Pois o que foi a desobediência de Adão e Eva? Um ato de ingratidão com o seu Criador. Deus criou um jardim, Deus colocou o homem no jardim perfeito, Deus deu tudo para o homem, e o homem se rebela contra Deus, desobedecendo a única ordem que Deus deu: não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer, você vai morrer. Então Adão e Eva comeram do fruto e morreram espiritualmente. E foram destituídos da glória de Deus e perderam a comunhão com Deus. Quando chegou um horário como esse, perto do crepúsculo do dia, Deus não veio para Adão e Eva em graça, em comunhão como ele vinha todos os dias, mas Deus então veio até Adão e Eva para confrontá-los e chamá-los ao arrependimento, porque o homem então tinha caído do seu estado original de comunhão com Deus. Por quê? Porque ele foi ingrato. Ele foi ingrato com o seu Criador. Ele foi ingrato com a bondade de Deus, que criou o homem por puro amor, por pura graça, por pura misericórdia. E por tamanha bondade, deu a Adão profundo sono e concedeu a ele uma auxiliadora idônea, Eva. E eles tinham tudo no jardim. Eles tinham uma vida perfeita, mas eles se rebelaram contra Deus, porque foram ingratos.
que Deus não ache em nós um coração ingrato. Porque tudo que temos e tudo que somos, amados irmãos, vem de Deus. Tudo provém de Deus. Tudo que temos, tudo que somos, veio das mãos de Deus. E o reconhecimento disso já é uma grande virtude. Que não é a força do nosso braço que nos sustenta, não é a força do nosso braço que nos alimenta, mas é o Senhor que envia todos os dias o pão nosso de cada dia. É o Senhor que enviou dos céus tudo aquilo que temos. E o que Ele requer de nós é um coração agradecido. Um coração que está contente com tudo que Ele tem para nós. E Jesus nos dá esse exemplo. Jesus nunca murmurou. Jesus sempre agradeceu a Deus. E aqui a Bíblia diz que Jesus orou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes estas coisas aos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Perceba como Deus é um Deus que resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. Jesus agradece porque Deus se oculta dos sábios aos seus próprios olhos. E Ele agradece porque Deus se revela aos pequeninos, às crianças, aqueles que vêm até Ele com coração humilde. Jesus Cristo, Ele, quando deu um exemplo sobre a forma de entrar no céu, Ele pega uma criança, coloca no colo e diz: se vocês não se converterem a mim, como essa criancinha, vocês não vão entrar no reino dos céus. Pois o que é que uma criança faz depende do seu pai para tudo. E o que é que um ser humano deve fazer depender de Deus para tudo. Pois o propósito da nossa criação é a glória de Deus. É viver em comunhão com Deus, não somente aqui na terra, mas por toda a eternidade nos céus. Deus não criou, irmãos, o inferno para os seres humanos. Deus criou o inferno para o diabo e seus anjos. Mas pelo fato do homem ouvir a voz da serpente, Deus então decretou que o homem que não se arrepender e crer em Jesus Cristo será lançado no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Por isso aqui Jesus agradece, porque Deus se oculta dos sábios, dos instruídos, e se revela aos pequeninos. A Bíblia diz que Deus não resiste a um coração contrito, a um coração quebrantado. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. No Sermão do Monte, Jesus disse que bem-aventurados são os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus disse que aqueles que entram no céu são aqueles que são humildes, são aqueles que reconhecem a sua fraqueza e vêm a Cristo, dependendo dele para tudo. Por isso que Jesus Cristo aqui agradece, porque Deus se revela aos humildes e Ele se oculta dos arrogantes. Se tem uma coisa que afasta o ser humano da presença de Deus, é o orgulho. Foi o orgulho que impediu que Lúcifer, Satanás, desfrutasse de plena comunhão com Deus. Foi o orgulho que expulsou Adão e Eva do paraíso. E o orgulho é o que faz com que os homens rejeitem diariamente as misericórdias oferecidas. Por isso que Jesus diz aqui: tudo me foi entregue por meu Pai. Jesus Cristo, irmãos, é o nome que está acima de todo nome. Sobre o seu nome todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém teve uma comunhão tão íntima com Jesus como Deus, pois Jesus é o próprio Deus. Ele, em uma eternidade passada, já desfrutava da companhia do seu Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. Perceba, Moisés pediu para ver a Deus. Eu rogo, Senhor, que o Senhor me mostre a sua glória. Mas Deus não se mostra a Moisés, porque Deus é muito santo para que o homem veja a sua face. Então,
para que o homem o conheça. A pessoa de Jesus. Em João 14, Filipe, um discípulo de Jesus, pergunta: Senhor, mostra-nos o Pai. Jesus responde: Filipe, há quanto tempo estou com vocês e vocês me perguntam: mostra-nos o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Ou seja, quando olhamos para Jesus, nós estamos vendo em Jesus tudo que Deus escolheu revelar de si mesmo. Todos os atributos de Deus estão concentrados na pessoa de Jesus. Ele é o Messias para nos resgatar para sempre. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Perceba que a salvação, irmãos, é uma obra da graça de Deus. Sem a revelação de Cristo, o homem está morto em delitos e pecados. Nós vemos isso na conversão do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele estava completamente perdido espiritualmente. Ele estava com zelo cego por Deus, mas na verdade esse zelo não era baseado no real entendimento. Ele pensava servir a Deus, quando na verdade estava servindo ao inimigo das nossas almas, a Satanás. Ele perseguia os cristãos, pensando que isso era um serviço a Deus. Então Jesus se revela a Saulo no caminho de Damasco e pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então Saulo cai por terra. Ele tem uma experiência com Jesus e ele então recebe o dom de Deus, que é o Espírito Santo. Por isso Jesus aqui, ele ora e diz: você só vai conhecer o Pai se o Filho se revelar a você. A nossa oração nessa noite não é que você entre numa religião, não é que você somente entre numa igreja, é que você tenha uma experiência pessoal com a pessoa de Jesus, que Jesus se revele aos nossos corações e nos dê o que ele disse a Nicodemos, um novo nascimento, e nos faça novas criaturas, que ele se revele em nosso ser interior e nos dê a paz que nós não encontramos em lugar nenhum nesse mundo, a não ser no relacionamento pessoal com Jesus. Por isso, irmãos, após Jesus orar e dizer que ele é o Salvador dos humildes, dos pequenos, dos desprezados, quem Deus escolheu para ser a mãe, para ser a escolhida de Deus, para trazer o seu filho ao mundo. Deus podia escolher uma rainha, Deus podia escolher uma mulher com um grande valor aos olhos dos homens, mas Deus vai num pequeno vilarejo e escolhe uma pobre camponesa, que ainda era virgem e noiva de um pobre carpinteiro. E Jesus nasce ainda no meio de bichos, mostrando que o Deus Criador dos céus e da terra não gosta, irmãos, de luxúria. Ele é um Deus humilde, ele é um Deus simples, e ele salva pessoas humildes, ele salva pessoas simples, ele salva pessoas que são vazias aos seus próprios olhos, para que ele possa encher essas pessoas do Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo diz que Deus escolhe os que não são, para reduzir a nada os que pensam que são. O primeiro pregador da igreja era um homem que não sabia nem escrever um O num copo. O apóstolo Pedro. Provavelmente Pedro era semi-analfabeto. Provavelmente Pedro não sabia falar direito. Provavelmente Pedro não tinha os requisitos que os fariseus tinham para ser um pregador. Mas Jesus foi no mar da Galileia e escolheu Pedro. E disse: Simão, filho de Jonas, agora o seu nome será Cefas, que significa uma rocha. E Jesus esvazia aquele homem de uma forma tão bonita e enche ele do Espírito Santo, porque Deus salva os humildes, Deus salva pessoas simples. Verso 28, Jesus mostra, irmãos,
um convite que não pode ser rejeitado. Esse convite é feito no momento da nossa conversão, se você ainda não é um cristão, e esse convite mesmo após a nossa conversão, quando nos cansamos nas lutas diárias da vida, na luta contra o pecado, na luta contra o nosso eu, na luta contra Satanás, na luta contra o sistema deste mundo, esse convite, ele é sempre glorioso na vida de um genuíno cristão. É um convite a Cristo. É um convite ao descanso que Deus oferece. É um convite ao alívio que Deus oferece. É um convite à salvação. Vinde, olha o que Jesus disse, vinde. Jesus aqui nos chama, vinde a mim. Ou seja, saia de onde você está e venha a mim. O convite do cristianismo é um convite a um relacionamento pessoal com a pessoa de Cristo. Vinde a mim, todos. Perceba, esse convite é sem exceção. Todos. Jesus disse, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Uma das conversões mais bonitas da história da igreja é a conversão de um jovem de 16 anos chamado Spurgeon. E ele, com apenas 16 anos, estava sofrendo esse cansaço que Jesus vai falar aqui. Spurgeon, com 16 anos, estava angustiado com pensamentos impróprios que vinham na sua mente. E ele tinha medo da condenação eterna. Ele não encontrava alívio em lugar nenhum no mundo. Ele se tornou um jovem religioso. Ele foi para várias igrejas, frequentou muitos cultos. E ele entrava na igreja sobrecarregado e saía da igreja sobrecarregado. A paz nunca chegava no coração desse jovem. A depressão tomava conta da vida dele. Até que em uma tarde, em um dia, na cidade de Londres, onde estava nevando, ele saiu desesperado, com medo do inferno. Ele saiu desesperado, buscando algum alívio para sua alma. E ele entra numa pequena igreja, que o pastor não tinha ido nesse dia. E quem estava pregando era um sapateiro, porque Deus escolhe os humildes. E o sapateiro não sabia muito pregar, não sabia o que dizer, mas ele abriu em um versículo da Bíblia e ele não sabia como explanar esse versículo. Ele não tinha um curso de teologia, ele não tinha estudo, ele não era preparado. Então ele abre Isaías 45, 22 e diz: olhai para mim e sede salvos, vós e todos os confins da terra, olhem para mim. Então ele olha para a pequena congregação e diz: gente, o que Deus quer dizer nesse texto é isso aqui, essa simplicidade que está escrito. Olhe para Jesus, não olhe para você mesmo, não busque bondade em você mesmo, olhe para Jesus Cristo. E ele olhou para Spurgeon e percebeu a aflição daquele jovem, a angústia daquele jovem, a depressão daquele jovem. E ele disse: meu jovem, se você não olhar para Cristo hoje, você nunca vai encontrar o perdão dos seus pecados, você nunca vai encontrar a verdadeira paz. Você não precisa ser inteligente, você não precisa coisa, você só precisa olhar. Olhe para Jesus crucificado pelos seus pecados. Olhe para Jesus vivendo uma vida de aflição, de pobreza, por amor a você. Olhe para Jesus levando no seu corpo, sobre o madeiro, os seus pecados. Então Spurgeon olhou para Jesus. As lágrimas desceram dos seus olhos. A paz entrou no seu coração. E ele teve uma experiência pessoal com Jesus de salvação e de perdão de pecados. Como Jesus disse ao paralítico: perdoados estão os teus pecados. Por isso Jesus disse: vinde a mim todos,
os que estáis cansados. Perceba, irmãos, esse mundo cansa. O pecado cansa. Essa vida sem Cristo é uma vida cansativa. Salomão buscou alívio em muitos lugares, mas não encontrou. Salomão buscou alívio na bebida, Salomão buscou alívio nos relacionamentos, Salomão buscou alívio nas riquezas e chegou à conclusão que tudo é vaidade. Sem a presença de Deus, sem a comunhão com Deus, tudo que o homem tem é uma bolha de sabão. Só tem aparência, mas não tem essência. A vida do homem sem Cristo é uma vida vazia, é uma vida que não tem paz, é uma vida que não tem a verdadeira esperança. Por isso que Jesus diz: todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. O que é estar com sobrepeso? É estar com peso além do que você pode suportar. Normalmente, irmãos, nós estamos carregando um fardo muito pesado, porque estamos indo muito pouco à comunhão íntima e secreta com Jesus. Por isso que ele diz aqui: todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, vocês que estão perturbados com a culpa, com o medo da morte, vocês que estão sobrecarregados com o sistema mundano que é diabólico, vocês que estão sobrecarregados com os problemas da vida, Jesus diz: e eu vos aliviarei. Jesus promete alívio para alcançar, descanso para o sobrecarregado. O que é sentir alívio, irmãos? Sentir uma sensação de paz. E até que o homem tenha paz com Deus, ele nunca estará em paz consigo mesmo. Por isso Jesus diz: eu vos aliviarei. Normalmente nós buscamos aliviar o estresse com novos estresses. Quando nós buscamos o alívio para o nosso cansaço em cisternas rotas que não retêm águas. Muitas pessoas estão buscando alívio para o seu cansaço num copo de cerveja. Muitas pessoas estão buscando alívio para o seu cansaço vivendo uma vida promíscua de imoralidade. Muitas pessoas estão buscando alívio para o seu cansaço em relacionamentos, como era o caso da mulher samaritana. Muitas pessoas estão buscando alívio para o seu cansaço no sistema religioso, como era Nicodemos. Mas aqui Jesus diz que o pecado não alivia o nosso estresse, ele cria outros estresses ainda piores. A Bíblia diz no Salmo 42:7 que um abismo chama a outro abismo. Eu vos aliviarei. Jesus, irmãos, aqui nos traz o alívio pleno. Verso 29. Tomai. Jesus aqui dá um imperativo, dá uma ordem. Tomem, peguem sobre vós, ou seja, ponham no ombro de vocês, tomai sobre vós. A ideia é que esse jugo está lá e você deve pegar. Tomai sobre vós o meu jugo. O que é o jugo de Jesus? É a companhia de Jesus, é a intimidade com Jesus, é o reconhecimento de que somos pecadores e a dependência unicamente de Cristo como nosso Salvador. Tomar o jugo significa reconhecer a nossa fraqueza e recorrer à onipotência de Jesus. O jugo é um pedaço de madeira que une duas pessoas. Então, o jugo ele era utilizado, por exemplo, numa fazenda, quando você tinha dois bois e um boi era mais forte, outro boi era mais fraco. Então o administrador da fazenda colocava esse boi forte do lado do boi fraco e unia os dois com um jugo, onde eles eram unificados e aravam a terra juntos.
de tal maneira que a força do boi forte supria a fraqueza do boi fraco. Então, o que o Senhor Jesus quer dizer é que nós devemos vir a Cristo com as nossas fraquezas, pois é na nossa fraqueza que opera o poder de Deus. Mas o grande problema dos seres humanos não é que eles são fracos, é que eles pensam que são fortes. Nosso grande problema é que nós pensamos que somos fortes. Então a gente não vem em fraqueza diante de Jesus. A gente pensa que pode viver sem Jesus e que está tudo bem. Porque o ser humano tem uma falsa sensação de força. Jeremias já disse: maldito é o homem que a carne mortal, o seu braço forte. O homem pensa que é valente até ele se encontrar numa UTI, num leito de morte, até ele se encontrar em situações que vão revelar a ele o quanto ele é fraco. Nós pensamos, irmãos, que somos fortes, mas isso é um grande engano. Nós temos inúmeras fraquezas. Nós temos fraquezas espirituais, nós temos fraquezas morais, nós temos fraquezas emocionais, nós temos fraquezas físicas. Nosso corpo se desgasta, nós somos fracos. Por isso que Jesus nos compara a ovelhas. Qual é a característica de uma ovelha? Ela depende em tudo do seu pastor. Por isso que ele diz aqui: tomai sobre vós o meu jugo, reconheçam que vocês são fracos e venham a mim, e eu vou fortalecer vocês, eu vou te ajudar eu vou ajudar vocês. Tomai sobre vós o meu jugo. Não viva, irmãos, um segundo sequer, mas um segundo sequer sem o jugo de Cristo. O que é que não pode faltar nas nossas vidas? Cristo. O que é que não pode faltar nas nossas vidas? Comunhão com Cristo. Todo o resto pode faltar. Só não pode faltar o pão vivo que desceu do céu, que é Jesus. E aprendei de mim. Perceba o que Jesus diz: aprendei de mim. Jesus não diz aqui aprendei comigo, ele diz aqui aprendei de mim. Porque a própria pessoa de Jesus, o exemplo de Jesus é a lição que ele tem para nos dar. O próprio nascimento de Jesus é um ensinamento. A encarnação do Verbo é um ensinamento. A vida de Jesus é um ensinamento. A pessoa de Jesus é o maior ensinamento das nossas almas. Por isso que ele diz aqui: aprendei de mim. Ele não diz aprender comigo, ele diz aprender de mim, da minha pessoa. Porque sou manso. A ideia de mansidão aqui é alguém que se submete pacificamente a pessoa pacífica e obediente. Jesus disse: aprendei de mim, porque sou manso. Jesus a Deus até a morte de cruz, e ele obedeceu sem questionar. Ele é manso, ele é um cordeiro. Jesus obedeceu a Deus até o momento da sua morte. Jesus foi manso. Jesus, ele nunca reclamou. Jesus, ele sozinho enfrentou desafios que nenhum ser humano seria capaz de enfrentar. Jesus enfrentou, irmãos, um julgamento ilícito pelo Império Romano. Jesus enfrentou a traição daquele que colocou a mão no prato dele. Jesus enfrentou o abandono da sua família. Jesus enfrentou o abandono. Jesus enfrentou a rejeição da sua nação. O cálice da ira de Deus.
Jesus questionou o plano de Deus para a sua vida. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele foi manso, submeteu a aflições incríveis. Jesus recebeu cuspes no rosto, tapas na cara. Jesus foi condenado por pessoas que ele criou. E quando ele foi suspenso na cruz, pensando em mim, pensando em você, pois lá na cruz ele estava pagando o preço dos nossos pecados para com Deus e a vida eterna. Lá na o primeiro brado de Jesus, o que sai do coração de Jesus são palavras de um cordeiro manso. Jesus estava com a coroa de espinhos na sua cabeça, pregos nos seus pés, pregos nas suas mãos, câimbras no seu corpo, rejeição da sua nação. E ele olha para os seus assassinos e diz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. O que é isso? Mansidão. O olhar de Jesus não estava nas circunstâncias, o olhar de Jesus estava no seu Pai. Por isso ele diz: aprendei de mim, porque sou manso. O que significa ser manso? Ser obediente. Desde o Antigo Testamento, que a palavra de Deus diz: obedecer é melhor do que sacrificar. Jesus disse: misericórdia quero, sacrifício. Deus tem muito mais prazer em um coração quebrantado e arrependido e obediente a Ele, do que numa multidão de sacrifícios, sem o verdadeiro arrependimento no coração. Por isso ele diz aqui: sou manso e humilde de coração. Por que Jesus diz isso, irmãos? Porque há muitas pessoas que são humildes exteriormente, mas orgulhosas interiormente. Normalmente a gente atribui humildade, às vezes até a condição financeira de uma pessoa. Não, tal pessoa é humilde. Por que tal pessoa é humilde? Porque tal pessoa tem uma condição financeira inferior. O que Jesus diz aqui é que não é verdade. A verdadeira humildade, ela reside no coração. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Uma das lições mais bonitas de Jesus é na última ceia, quando ele se cinge com a toalha, reúne os seus discípulos e faz o papel do escravo mais humilde de uma família. Jesus Cristo lava os pés dos seus discípulos, e Pedro, que conhecia a cultura judaica e o contexto da época, se escandalizou com a humildade de Jesus, pois Pedro já sabia que Jesus era o Cristo Salvador do mundo. Pedro já sabia que somente em Cristo nós encontramos palavras de vida eterna. Pedro já sabia que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas Pedro olha para Jesus com uma bacia de água, pegando um pedaço de pano, molhando e lavando os pés dos seus discípulos. Então Pedro disse: não, Senhor, o Senhor não pode fazer uma missão, uma tarefa de um escravo mais humilde, porque o Senhor é o Rei, o Senhor é o Rei da glória, e o Senhor não pode se humilhar a tal ponto. E Jesus responde: Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Então Pedro diz: então agora, Senhor, me lava por inteiro. Jesus então responde: não, Pedro, você já está lavado pela palavra, eu preciso lavar só os seus pés. E Jesus disse: eu sou o Senhor e Mestre, e eu estou fazendo isso para que vocês imitem o meu exemplo e lavem os pés uns dos outros, ou seja, que vocês sejam humildes de coração. Por isso ele diz: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. A Bíblia diz, tem um ditado no mundo que diz assim: os humilhados serão exaltados. Você sabia que esse ditado não é bíblico?
O ditado bíblico é: aquele que a si mesmo se humilha será exaltado. Ou seja, não é uma atitude de alguém para comigo que me faz humilde diante de Deus. É uma atitude da pessoa para consigo mesma na presença de Deus. Aquele que a si mesmo se humilha será exaltado. E aquele que a si mesmo se exalta será humilhado. Porque Jesus foi exaltado nas alturas. Porque Jesus é o Rei da Glória. Porque Ele se humilhou. Porque Ele é humilde. Ele se esvaziou. Por isso Ele diz: eu sou manso e humilde de coração. Nós, irmãos, precisamos aprender com Jesus, olhar para Jesus, estudar a palavra de Jesus, ter comunhão com Jesus, como Maria, que estava assentada aos pés do seu Salvador. E Jesus disse: Marta, Marta, você está preocupada e ansiosa com muitas coisas. A gente não é assim? A gente se preocupa com um monte de coisas e se esquece da única coisa que importa: ter comunhão com Jesus, ter a certeza da salvação, ter a paz interior de que você pode descansar em paz, porque a sua alma já está em paz com Deus, ter a firme convicção de que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Por isso que Jesus diz aqui: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Jesus disse: Marta, uma coisa só é necessária. Maria escolheu a boa parte, que não lhe será tirada. Qual é a boa parte? Ouvir Jesus e obedecer. O chamado ao arrependimento. Quando você se arrepende, é um ato de obediência. A Bíblia diz: arrependei-vos. Quando você se arrepende e crê em Cristo, é um ato de obediência. A Bíblia diz: se atentamente ouvires a minha voz e obedecerdes, comereis o melhor dessa terra. E o que é o melhor dessa terra? Não é prosperidade financeira, não. O melhor dessa terra é ser cheio do Espírito Santo de Deus e desfrutar de alegrias indizíveis na presença de Deus e aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Por isso Jesus diz: e achareis descanso para a vossa alma. Esse é o descanso que Deus oferece. Não é um descanso do corpo, porque às vezes você tira férias, você dorme o dia todo e acorda cansado. Às vezes a pessoa se tranca num quarto, se tranca numa casa e vive cansada, e vive perturbada, e vive com depressão. Por quê? Porque Deus colocou a eternidade no coração do homem. Não é um jargão popular, é uma verdade verdadeira. Seu coração tem um vazio do tamanho de Jesus. E a sua alma não vai achar descanso enquanto você não tiver um encontro com Jesus. Agostinho, que foi um dos pais da igreja, que tentou encontrar descanso em todos os prazeres desse mundo, tem uma frase que diz: Senhor, o Senhor nos para ti, e o nosso coração andará inquieto enquanto não encontrar a ti. Nosso coração está sempre perturbado enquanto ele não está em paz com Deus. Por isso, irmãos, concluindo: e achareis descanso para a vossa alma. Porque muitas vezes, irmãos, nós estamos cansados, porque nós não estamos em comunhão íntima com Jesus. Por isso ele diz aqui, verso 30:
Olha o que Jesus diz: porque o meu jugo é suave. Olha que coisa, irmãos. O jugo de Jesus, o que Jesus pede para a gente fazer é suave, mas é suave como? Se Jesus disse: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Se Jesus disse: todo aquele que tentar salvar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, do Evangelho, achá-la-á. Como o jugo de Jesus é suave, se Jesus disse que aquele que não se arrepender e se converter não será salvo? Porque, irmãos, quando Jesus nos dá uma ordem, Ele nos dá para cumpri-la. A Bíblia diz que não vem nenhuma tentação sobre nós que não seja humana. Antes, junto com a aprovação, Deus manda o escape. Porque o meu jugo é suave. Então perceba, irmãos, é por isso que nós sempre pregamos a regeneração. Eu não posso convencer nenhum de vocês a ser um cristão, e se eu fizer isso, eu estarei pecando. Porque enquanto você não tiver um novo coração para amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia, se você vier, por exemplo, para a igreja, porque eu estou te convidando, mas não tiver uma experiência pessoal com Jesus, você vai entrar na porta da igreja e vai sair pela mesma porta que entrou. Por quê, irmãos? Porque a vida cristã é sobrenatural. A salvação é algo sobrenatural. Jesus Cristo disse que o vento sopra onde quer. Você ouve a sua voz, não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. É uma obra invisível, é uma obra soberana e é uma obra eficaz. O convencimento do Espírito Santo. É como Jesus disse, é como um novo nascimento. De tal maneira que ordens que sem Jesus seriam impossíveis, com Jesus se tornam prazerosas. Sem Jesus é horrível. Você não entende nada. Parece que esse livro aqui tem escrito em japonês. Você lê, mas não entende. Mas com Jesus, a Bíblia se torna uma fonte de prazer. Porque você pergunta a Ele e Ele te responde. Porque você encontra todas as respostas para a sua vida na palavra dEle. Por isso que nós não forçamos ninguém a ser cristão. Nós apresentamos o Evangelho, nós apresentamos a Jesus Cristo e informamos: olhem para Cristo, arrependam-se dos seus pecados, e se você tiver uma experiência com Ele, Ele vai ser a fonte do seu prazer. O meu jugo é suave. O máximo que um homem pode se tornar sem Cristo é um religioso. Jesus disse que a gente não pode pôr vinho novo em odres velhos. O que acontece quando a gente coloca vinho novo em odres velhos? Vai romper o odre. É o que acontece quando você quer forçar uma pessoa a ser cristã. Quando alguém quer ser cristão na carne sem o Espírito Santo, ela pode sufocar a carne por um momento, ela pode tentar obedecer por um momento, mas se essa obediência não for a fonte do seu prazer, se o temor de Deus não for a fonte, uma hora esse odre vai se romper. Jesus contou uma parábola sobre esse perigo da religiosidade sem a verdadeira comunhão com Cristo, e ele compara o coração do ser humano como uma casa. Ele diz: quando o espírito imundo, que é o espírito imundo? Espíritos malignos que operam nos filhos da desobediência, demônios. Quem não está acompanhado por Cristo, está acompanhado por hostes espirituais do mal. E Jesus diz: quando o espírito imundo sai de uma casa, por que ele saiu? Porque houve uma mudança aparente. O espírito imundo, ele sai de uma casa, ele passeia por lugares áridos. Satanás, como ele disse no livro de Jó, ele vive rodeando a terra e passeando por ela. E ele anda por lugares áridos. Mas aí a Bíblia diz que ele olha para essa casa, ele olha para esse ser humano religioso, mas que não recebeu o Espírito Santo,
que não nasceu de novo, ele olha para esse odre velho com vinho novo. Ele olha para essa pessoa que não recebeu o novo coração, tentando ser cristão da carne, e ele diz: voltarei para a minha casa. Isso aconteceu com os religiosos da época de Jesus. Os fariseus, eles estudavam a Bíblia, examinavam as Escrituras, mas não tinham o Espírito Santo. Então, quando Deus se apresentou até eles, eles mataram o próprio Deus, por conta de uma cegueira espiritual. Então diz a parábola que o Espírito imundo diz: voltarei para a minha casa de onde saí. E ele traz consigo outros 7 espíritos. E Jesus conclui essa parábola dizendo: e o terror desse homem, os últimos atos dessa pessoa se tornam pior do que os primeiros. Por isso que Jesus diz: porque o meu jugo é suave. Ser cristão não é uma obrigação. Obedecer a Deus para um cristão não é uma obrigação. Obedecer a Deus é uma fonte de alegria. Por que que Jesus resume todos os mandamentos, amados irmãos, no amor? Porque a vida cristã não é um fardo. A vida cristã não é um peso. A vida cristã é uma vida feliz. Jesus resume todos os mandamentos de Deus em amor. Ele não disse: obedeça a Deus. Ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo alma, força e entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. O amor, irmãos, é o sentimento mais poderoso do mundo. Porque o meu jugo é suave. O jugo de Jesus é calmo, é suave, e o meu fardo é leve. Quando a gente vai a Cristo, a gente pode estar com um fardo de pecados que vai daqui até o céu. Jesus pega todos eles e encrava na cruz. Por isso que a Bíblia diz, tem um capítulo da Bíblia que é poderoso, um versículo só, que diz: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcança a misericórdia. Quando é que a gente encontra esse jugo suave, esse fardo leve? Como John Bunyan descreve no Peregrino. Quando a gente vai até a cruz de Cristo, confessa os nossos pecados e pede ao Senhor que nos salve. O Senhor perdoa todos os nossos pecados, tira a culpa do nosso coração, tira a acusação de Satanás do nosso coração. A Bíblia diz: filhinhos, não pequeis, mas se vocês pecarem, vocês têm um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Por isso que nós não precisamos carregar um fardo grande de pecados. Nós podemos ir a Cristo e Ele vai dizer: eu paguei, está consumado, apenas confesse. Não ande ocultos. Eles vão tirar sua paz, perturbar sua consciência, destruir sua comunhão com Deus. Chegue para Jesus, confesse e deixe os seus pecados, e Ele vai te dar um jugo suave e vai te dar um fardo leve. Por isso que eu queria orar e convidar todos vocês e a mim mesmo nesse fim de tarde a confessar a Jesus os nossos pecados, na certeza de que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Clamar ao Senhor: Senhor, salve-me. Senhor, eu não quero mais viver distante de Ti. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renove dentro de mim um espírito inabalável. Ó Senhor, não me expulse da Sua presença, nem retire de mim Teu Santo Espírito. Restitui-me com a alegria da Tua salvação. É impossível você ir para a cruz e não sair de lá feliz, porque lá na cruz, o castigo que nos traz a Jesus, e pelas pisaduras dele, nós somos sarados. Nossos pecados são lançados
em Cristo. E a perfeita justiça de Cristo nos é dada pela graça, mediante a fé. Por isso que eu queria convidar todos vocês hoje a olhar para Jesus e a pedir a Ele que te dê a alegria da salvação. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por Tua graça soberana, que nos alcançou, Senhor, que nos salvou, que nos disciplina, Pai, para a salvação. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor não tem desistido de nos disciplinar, porque o Senhor escolheu nos salvar, Senhor. Ó Deus, eu peço que o Senhor abra os nossos corações, como fez com Lídia, vendedora de púrpura, Senhor. Que o Senhor nos dê sobrenatural de regeneração, Pai. Que nessa noite possa haver novo nascimento, Espírito Santo. Sopra nesse lugar, Senhor, e convence todos que estão aqui, Pai, do grande pecado da humanidade, que é não crer em Jesus Cristo, Senhor. Não confiar em Cristo. Nos convence, Pai, do pecado, da justiça e do juízo. Não nos deixa, Senhor, viver como os fariseus, que pensavam que eram sãos quando eram doentes. Nos ajude, Senhor, a enxergar os nossos erros, para que possamos confessá-los e receber a alegria da salvação que o Senhor tanto dá de graça, Senhor. Oh Deus, nos leva aos pés da cruz, nos ajude a receber o perdão gratuito de Jesus, Senhor. Dai-nos nessa noite a Tua paz, dai-nos o descanso, Pai, na Tua presença, descanso esse que não encontramos no trabalho, não encontramos, Pai, na família, não encontramos, Pai, nas pessoas, mas encontramos somente em Ti, Senhor. Dai-nos nessa noite o descanso das nossas almas e nos concede o dom de Deus, Senhor, a fé, nos enche do Espírito Santo. Eu peço, Senhor, que o Senhor transforme pecadores em filhos de Deus, que o Senhor regenere e que cada pessoa aqui, a começar de mim, possa ouvir a voz. Não ouvir a voz de um homem, de um religioso, de uma igreja, mas ouvir a voz de Jesus, o amado das nossas almas, para que possamos desfrutar de uma comunhão maravilhosa com o nosso maravilhoso Salvador. Como dizia John Newton, a minha memória vai se desvanecendo, mas eu tenho na minha mente duas coisas. Eu sou um grande pecador e Jesus Cristo é um grande e poderoso Salvador. Oh Deus, nos dá essa certeza nessa noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Amém. Amém, irmãos. Deus é bom. Diga para o seu irmão, Jesus é bom. Amém. Perdoa pecados. Amém.